Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma aulinha de Física 3 e o assunto de hoje vai ser resistores, tranquilo? A gente vai falar desse assunto que aparece bastante em provas associados com outros assuntos, mas que a gente tem que conhecer alguns fundamentos para poder utilizar ele dentro das questões, tranquilo? Vamos começar falando do que são resistores, né? O que são de fato resistores? São aparelhos, tranquilo? São dispositivos que têm como finalidade a conversão da energia elétrica em energia térmica. Como assim? A corrente elétrica, quando ela passa em algumas regiões, nós falamos sobre a corrente elétrica no último vídeo, quando a corrente passa por algumas regiões, ela gera alguns efeitos. Dentre eles, aquecer, esquentar aquela região. E aí, a esse efeito, a gente dá o nome de efeito Joule, que durante passagem de corrente elétrica você esquenta a região, então você está transformando energia elétrica em energia térmica. O resistor vai ser o aparelho que utiliza esse efeito de uma maneira útil, tranquilo? Ele vai usar isso, por exemplo, para esquentar a água do seu banho, enfim. Então, o resistor ele é um aparelho que tem como finalidade exclusiva a conversão de energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Agora, não confunda resistor com resistência elétrica. Tá? A resistência elétrica é uma grandeza física, então ela pode ser medida, tá? É uma grandeza física associada à dificuldade com que o resistor oferece a passagem de corrente elétrica. Então, cada aparelho, cada resistor, ele vai oferecer uma dificuldade para a corrente elétrica atravessar aquela região, beleza? A resistência elétrica é o que vai medir essa dificuldade, tranquilo? Então, a resistência elétrica é uma grandeza física associada à dificuldade oferecida pelo resistor à passagem de corrente elétrica. Tranquilo? Essa grandeza, a resistência elétrica, ela vai ter uma unidade. A gente chama essa unidade de ohm. Vou botar aqui, ó, ohm. Tranquilo? Que é o ômega minúsculo. Show de bola? Então, tá aí. A resistência elétrica é medida em ohms. Show? Beleza? Tranquilo, né? Então, o resistor é o aparelho. Resistência é a grandeza associada à dificuldade que o aparelho oferece à passagem de corrente elétrica. Tendo visto isso, a gente pode começar a falar da ideia de circuito elétrico, né? A gente vai começar falando do circuito elétrico simples, que é aquele circuito que tem apenas um único resistor, tudo bem? Depois a gente vai falar de alguns outros circuitos que possuem mais de um resistor. Por enquanto, vamos falar apenas de um, tá? Pensa junto comigo. Para o meu resistor funcionar, né, para passar corrente elétrica pela minha resistência, eu preciso criar essa corrente elétrica, que foi falado na aula passada, que para criar essa corrente elétrica a gente precisa de uma DDP, a gente precisa de uma diferença de potencial elétrico. Tranquilo? Então pensa comigo. Para o resistor funcionar, ele precisa de corrente, só que para eu criar corrente, eu preciso de DDP, preciso de voltagem, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu aparelho, beleza? Meu resistor, vou conectar fios a eles, tirei 2 fios, e vou pegar esses fios e vou conectar a um terminal positivo e a um terminal negativo. Isso parece alguma coisa para você? Pode ser uma pilha, uma bateria, por exemplo, até uma tomada. Só que como a gente quer a corrente contínua, né? Lembra que a gente já falou disso? Eu vou usar uma bateria como exemplo. Então eu vou pegar o meu aparelho, vou conectar fios, vou pegar esses fios, essas extremidades e vou conectar a uma bateria. Cada fio em um dos polos dessa bateria, certo? Então eu vou criar uma região mais e vou criar uma região menos. E aí eu vou usar esse símbolo aqui, ó, uma barra grande e uma barra pequena, para representar. A barra grande vai representar o meu terminal mais, enquanto a barra pequena vai representar o terminal menos. Tudo bem? Então eu vou estabelecer aqui, ó, o que nós chamamos de U, de DDP, diferença de potencial, voltagem, tensão elétrica, tudo bem? Quando eu crio essa região mais e essa região menos, eu vou fazer circular ali dentro uma corrente elétrica. Lembrando, a corrente sempre sai do mais e vai para o menos. Então o que vai acontecer é isso aqui, ó. Você vai criar dentro do seu circuito a passagem de uma corrente elétrica saindo do mais e indo para o menos. Tranquilo? Para que ocorra essa corrente elétrica, é necessário que o meu circuito elétrico ele esteja fechado. O que significa dizer que ele está fechado? Ele tem começo e fim, tá? Ele consegue entrar e sair.
se você fizer um corte aqui em qualquer pedaço desse fio e romper a passagem, você vai chamar isso de circuito aberto. Então não vai passar corrente elétrica, tudo bem? Então, para que exista corrente elétrica, o seu circuito tem que estar fechado. E aí olha o que vai acontecer com a corrente. Ela vai saindo mais, vai passar pelo resistor e vai saindo menos. Durante a passagem pelo resistor, o seu resistor vai pegar a energia elétrica e vai converter em energia térmica. Show de bola? É assim que funciona um circuito elétrico simples, tranquilo? Agora, existe uma forma de eu relacionar essas três grandezas que estão aqui: a resistência, a corrente e a tensão elétrica. Essa relação a gente chama de primeira lei de Ohm. Está aqui, ó, a relação diz que o U é igual a R vezes I. Então a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. Então guarde U igual a R. Tem gente que gosta de botar a letra V para falar que quem vê ri. Eu particularmente não sou muito fã, tá? Não sou desse engraçado. Então eu boto U igual a RI, onde U é a voltagem, né, a DDP, a tensão elétrica, que a gente mede em volts, certo? A resistência, como já falado, a gente mede em ohms. E como falado na aula passada, a corrente elétrica se mede em ampere. Tranquilo? Então, esses aí são os elementos que juntos compõem a primeira lei de Ohm. Então, isso aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar bonitinho. Aqui, primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. U igual a RI. Tranquilão? Então, isso aí é um dos elementos que a gente mais vai utilizar dentro do assunto de circuito elétrico. Tranquilo? Continuando, vamos lá. Falei então da primeira lei de Ohm. Agora eu vou falar para você do cálculo da resistência de um fio, também conhecida como segunda lei de Ohm, porque pensa comigo. Vamos lá, para o fio qualquer, corrente elétrica vai entrar. Para a corrente elétrica atravessar o fio também vai oferecer uma dificuldade para a passagem de corrente elétrica. Você entende isso? Né? Então, assim, para a corrente passar pelo fio, o fio vai oferecer uma resistência elétrica. Se ele oferece uma resistência elétrica, ele também tem esse efeito de resistor, ele também vai esquentar, podendo sofrer dilatação térmica, por aí vai. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, vamos pensar num fio passando corrente elétrica nele. Quais são as coisas que vão influenciar na dificuldade que o fio oferece a passagem de corrente? Primeiro, o comprimento do fio. Se eu pegar um fio muito grande, muito extenso, você acha que é mais fácil ou mais difícil para a corrente atravessar? Pensa você. Para você, seria mais fácil passar por um fio se você fosse uma correntezinha que é muito comprida ou que é muito curta? Que é muito comprida, né? Então, quanto maior for o comprimento do seu fio, mais resistência o fio oferece. Em contrapartida, pensa na grossura do fio, né? Na espessura, na área de secção transversal do fio. Se você pega um fio que é muito grosso, que é muito largo, é mais fácil para a corrente atravessar. Se é mais fácil, quer dizer que diminui a resistência. Então, quanto mais grosso, menor a resistência. Então, pensa, a resistência cresce com o aumento do comprimento, porém diminui com o crescimento da área, ou seja, são inversamente proporcionais. Sendo assim, a gente vai ter aqui uma formulinha para calcular a resistência, que é o ρ vezes o L sobre o A. O L e o A você já entendeu a ideia. Crescimento de L, crescimento de resistência, sim ou não? Aqui, ó. Crescimento do L, crescimento da resistência. São diretamente proporcionais. Porém, com o crescimento do A, deixa eu botar aqui de outra cor para a gente não confundir. Com o crescimento do A, você diminui a resistência. São inversamente proporcionais. Wanderson, o que é esse ρ que está aqui? Esse ρ é uma constante, tá? Esse ρ é a resistividade elétrica do material. Vai servir para diferenciar os materiais que estão sendo usados. Por exemplo, na maioria das questões utiliza-se o cobre.
O cobre é um material que oferece uma resistividade. O alumínio oferece outra, a prata, o ouro, cada material vai oferecer uma resistividade diferente. Esse Rho serve para isso, para você diferenciar os materiais. Então eu vou escrever aqui para você o que é o Rho. O Rho é a calma aí que aqui o quadro está zoado. Resistividade do material. Show? Então é uma grandeza que serve para diferenciar os materiais utilizados. Tranquilo isso? Show de bola? Beleza? Continuando, vamos lá, avançando um pouquinho mais aqui. Se eu vou falar de unidades elétricas, unidades de medidas aqui dentro, eu já falei que a resistência ela vai ser dada em ohms, certo? No sistema internacional, comprimento é em metros e área em metros quadrados. Sendo assim, se eu corto metro com metro e jogo esse metro para lá, a minha resistividade vai ficar ohms vezes metros. Então, no sistema internacional, essa é a unidade de resistividade. O que nem sempre é utilizado dentro das questões, vai depender muito do que o cara está te falando. Tudo bem? Tranquilo? Então, a isso daqui, nós damos o nome de segunda lei de Ohm. Vou botar aqui, segunda lei de Ohm. Então, nós temos aqui as duas leis. A primeira, que relaciona os elementos de um circuito, e a segunda, que serve para a resistência de um fio. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Tome cuidado, porque vão existir dois tipos de resistores. O que geralmente a gente usa dentro das questões, que é o resistor ômico, e existe o resistor não ômico. O que é um resistor ômico? Tá? Um resistor ômico, de certa forma, ele é um modelo teórico, onde a gente meio que ignora, a gente despreza os efeitos da dilatação térmica no fio, conforme você passa a corrente elétrica. Porque, vamos lá, passou a corrente elétrica, o fio esquentou, você vai ter dilatação térmica acontecendo, beleza? Tendo dilatação térmica, tanto o comprimento como a área vão mudar, o que vai mudar a resistência do fio, tudo bem? Se a gente despreza esses efeitos, por mais que passe corrente ali e ele esquente, o fio esquente, ele não vai sofrer dilatação. Então, tanto o L como o A vão se manter constantes. Então, a sua resistência elétrica vai se manter constante ao longo do tempo. Então, o resistor ômico é aquele que, independente da passagem de corrente elétrica, a resistência não muda. O resistor não ômico, de acordo com a passagem de corrente elétrica, vai existir uma mudança no valor da resistência. Tranquilo? E isso a gente consegue observar dentro de alguns gráficos. Por quê? Se eu pego aqui um gráfico UI, voltagem e corrente elétrica. Voltagem e corrente elétrica, que seria basicamente uma razão, essa razão aqui vai dar constante. E então, para dar uma constante, o meu gráfico vai ser uma reta. Beleza? Vai ser uma reta aqui, crescente. De acordo com que o U aumenta, o I também aumenta proporcionalmente, mantendo a razão constante. Então, isso é uma curva característica de um resistor ômico. Então, esse caso aqui é o caso do resistor ômico. Agora, se você pega um gráfico que você enxerga uma curva acontecendo, crescimento aqui em forma de curva, isso quer dizer que a sua razão não está constante. A razão U sobre I ela não é constante. Quer dizer então que o valor da resistência está se alterando. Isso aqui é um resistor não ômico. Não é muito comum a gente utilizar isso daqui, tá? Não é muito comum. Porém, dá para fazer questãozinha usando isso. Show de bola? Tranquilo? Então, esses são os dois tipos de resistores que são utilizados. Na maioria das questões, a gente vai trabalhar com o resistor ômico. Tranquilo? Para a gente encerrar, então, deixa eu só revisar o que foi falado. Resistência é a grandeza da dificuldade oferecida pelo resistor, a passagem de corrente elétrica. No circuito simples, você usa um resistor ligado a uma tensão para produzir uma corrente elétrica que passa pelo resistor para ele funcionar.
E aí você relaciona os elementos através da primeira lei de Ohm, dizendo que U é igual a R vezes I. Na segunda lei de Ohm, você calcula a resistência elétrica de um fio que produz, que você utiliza para produzir um resistor. Esse resistor pode ser ôhmico ou não ôhmico. Essa resistência é dada pela relação ρ vezes L sobre A, onde o ρ é a resistividade, o L é o comprimento e o A é a área de secção transversal. Tranquilo? E para encerrar a nossa aulinha, a gente vai falar da potência dissipada pelo resistor. Porque pensa só, conforme a corrente passa aqui, o resistor não funciona, então ele está consumindo energia elétrica. Se ele está consumindo energia elétrica, ele tem uma potência. Show? Na aula passada, a gente já viu que a potência associada à corrente elétrica pode ser dada pela relação U vezes I, ou I vezes U, se você prefere utilizar o π, tranquilo? Só que olha que coisa que vai acontecer agora. Pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que U é igual a R vezes I, não sabe? Então, se a gente pegar a relação U igual a R vezes I e jogar aqui dentro, nós vamos ter uma nova situação. Nós vamos ter que a potência vai ser igual a R vezes I, ou simplesmente, vou botar aqui, a potência vai ser R vezes I ao quadrado. Então você tem mais uma possibilidade agora de calcular potência. Agora, a sua potência pode ser dada como sendo R vezes I ao quadrado, quando você está calculando a potência dissipada pelo resistor. Show? Ou então você pode fazer diferente, tá? Se você jogar o R para o outro lado, você vai ter que o I é igual a U sobre R. E aí você poderia jogar aqui dentro, ó. Ao invés de você substituir no U, você poderia substituir no I. Se você substituir no I, como é que ficaria a sua potência? Vamos escrever aqui, ó. Potência igual a U vezes U sobre R. Sendo assim, vou escrever até aqui do lado agora. Como é que vai ficar a sua potência? Sua potência vai ficar U ao quadrado sobre R. Então você tem aqui mais uma relaçãozinha de potência. Então, no total, quantas relações de potência você tem agora para você guardar? Você tem 4 relações de potência. Quais são as 4 relações de potência? Por definição, a gente chama potência de energia sobre tempo. Na aula passada, a gente viu que a relação fundamental diz que a potência é igual a U vezes I. E hoje nós vimos mais duas. Nós vimos que R vezes I ao quadrado, mas que também pode ser U ao quadrado sobre R. Então, aqui estão todas as 4 relações de potência que você pode utilizar dentro dos assuntos de circuitos elétricos, por assim dizer. Tranquilo isso, galera? Show de bola? Na próxima aula, a gente fala sobre a associação de resistores, que é para circuitos que tenham mais de um resistor. Tranquilo? Valeu? Tchau!